Lá no final, gente, ali do bloco, ele cortou só o finalzinho ali, mas eu só tava terminando, finalizando, tá? Dizendo que o TPI, então, ele tem uma jurisdição superior, tá? Até mesmo por conta do país ter ratificado e aceitado a jurisdição dele. Então, sim, o TPI, ele é superior ao nosso STF, tá? Então, tem jurisprudência aqui nossa que diz que as decisões elas não são superiores, então o Brasil pode deixar de cumprir, mas via de regra não, tá? Tem uma jurisprudência do STF que fala isso, mas a regra e o entendimento é que não, o Brasil não pode deixar de cumprir uma decisão tanto da Corte Interamericana de Direitos Humanos como do TPI de entregar o seu nacional nato, tá? Porque senão a gente recebe outros tipos de sanções dos outros estados da própria corte. Aí as sanções são a retaliação, os embargos econômicos, tá? Então, isso é muito sério, tá? É muito sério. Imagine a gente deixar de vender o nosso produto interno bruto para o exterior, a gente fale, né? O país fale, entra em bancarrota, vira uma Venezuela, tá? Inclusive é isso que tem acontecido com a Venezuela, tá? Por conta do regime lá do Maduro, na época, né? Que agora nem já sumiu o Maduro, né? Tá? Então, agora mudando de assunto, gente, a gente precisa entender o conceito de sentença para o âmbito internacional, tá? No âmbito internacional, nós vamos ter dois tipos de sentença. A sentença internacional e a sentença estrangeira, tá? A sentença estrangeira, ela tá prevista na nossa Constituição Federal, tá? Lá no artigo 105. Então, eu vou tratar primeiro da sentença estrangeira com vocês, por quê? Porque ela é mais simples da gente entender, tá? Então, a sentença estrangeira é aquela que foi proferida por um outro estado, tá? Portugal, né, proferiu uma sentença aí de condenação de alimentos de um pai. O pai, ele pode até ser espanhol, português, né? Pode até ser do outro país, pode ser brasileiro também. E o filho e a mãe estão nesse outro país, tá? Essa sentença, como o pai tá aqui, ela tem que ser executada aqui, tá? Então, para ela ser executada, quem vai receber essa sentença através de uma carta rogatória vai ser o STJ, tá? O Superior Tribunal de Justiça. Ele vai receber e ele vai ver se estão presentes os requisitos, tá? Para a execução dessa sentença, tá? Para a homologação dessa sentença. Então, os requisitos, eles vão estar presentes lá no artigo 5º da LINDB, Lei de Introdução às Normas Brasileiras, tá? E são os seguintes. Tem que haver sido proferida por um juiz competente a sentença, terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia, ter passado em julgado e estar revestida das formalidades necessárias para a execução no lugar em que foi proferida, estar traduzida por intérprete autorizado, ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal, vírgula, entre parênteses aqui, tá? Supremo Tribunal Federal é a redação originária da LINDB, lá de 88, tá? Após isso, a gente teve a emenda constitucional 45 de 2004, chamada também de reformulação do judiciário, tá? Essa emenda constitucional 45 de 2004, ela traz pra gente, ela reformula, ela inclui uma linha no artigo 105, inciso 1 da Constituição Federal, que diz que a homologação vai ser de competência do STJ. Então, a homologação e a execução é do STJ, tá? Então, inicialmente, antes de 2004, a responsabilidade era do STF, tá? Pelo teor da LINDB, do artigo 15. Após a emenda constitucional 45 de 2004, então passa a ser do STJ, beleza? Então, ter sido homologada pelo STJ, tá? Tá escrito STF, leia-se STJ. E o parágrafo único: não dependem de homologação as sentenças meramente declaratórias do estado das pessoas, tá bom? Então, vamos supor aí uma declaração de incapacidade, né? Também não vai precisar de homologação daí, porque é uma declaração, né? Tá? Então, essa é a sentença estrangeira, aquela que foi proferida por um estado estrangeiro, por um outro país, leia-se, tá? Agora, gente, a sentença internacional,
é que é o X da questão. A sentença internacional é aquela proferida por um órgão internacional ao qual o Brasil está submetido sobre sua jurisdição, tá? Isso materializa-se como, né? Então, uma sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos é uma sentença internacional. Uma sentença do TPI é uma sentença internacional. Aí, nesse caso, não tem que ter homologação do STJ, nada, tá? Não tem que ter verificação, não tem que ter nada. Por quê? Porque a sujeição do nosso Estado, do Brasil, à jurisdição daquele órgão internacional, no caso daquela corte, já submete-nos e já entende-se que ela é regular, que ela tá tudo certa. Então, ela só vai ser executada aqui, tá? A execução, claro, é por meio do STJ ou por meio da Justiça Estadual, daí vai depender, tá? Dependendo contra quem vai ser executada, tá? Então, a sentença internacional é aquela proferida por um organismo internacional, não precisa de homologação, não precisa de validação, ela inclusive tem caráter de título executivo extrajudicial, ela pode ser executada aqui, tá? Se for contra um prefeito, vai ser na Justiça Estadual daí, tá? Então, segue o baile, tá? As sentenças da corte, então, não precisam de homologação pelo STJ, ao contrário do teor do artigo 105, inciso 1, a linha I, tá? Da Constituição Federal, são diferentes, tá? Então, por conta disso, gente, eu coloquei até um trecho aqui para vocês de um artigo, coloquei o link do artigo para vocês, um artigo muito interessante, muito legal, tá? Para vocês lerem. Um trecho, tá? Aqui pra gente ler. O Brasil reconheceu a competência contenciosa da Corte, nesse caso aqui tá se referindo à Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Sob reserva de reciprocidade, e somente para fatos ocorridos após 10 de dezembro de 98, tá? Reconhecer a competência da Corte sobre reserva de reciprocidade quer dizer que se determinado Estado não tenha reconhecido a competência da Corte apresentar alguma denúncia contra o Brasil, esse não considerará a Corte competente para apreciar o assunto. Tais reservas feitas pelo Brasil são criticadas pela doutrina, tá? Então, isso é um dos absurdos que a gente cometeu, tá? Então, outro Estado não pode denunciar a gente perante a Corte, tá? Somente órgãos internos nossos podem denunciar a gente. O Ministério Público pode denunciar o Brasil perante a Corte, o MPF, tá? A Associação dos Magistrados pode, a OAB pode, tá? São órgãos, né? Organismos, alguma ONG, algum instituto, tá? Institutos também podem, precisa de uma personalidade jurídica aí reconhecida em âmbito internacional. Tecnicamente, nós, pessoa física, não possuímos personalidade jurídica em âmbito internacional, tá? Isso é o que a maioria dos doutrinadores falam. Porém, para a professora Flávia Piovesan, ela fala que não, porque se a gente pode ser julgado perante o TPI, né, se pode haver a entrega, para o TPI, então reconhece-se a partir daí que a pessoa física tem personalidade jurídica internacional e poderia ser julgado perante a Corte Interamericana. Isso é muito debatido, é bem controvertido no direito internacional, porque isso é uma ideia de direitos humanos, tá? Isso não é uma ideia de direito internacional público clássico, tá? Então aí você pega o professor Francisco Rezec, ele vai rechaçar essa ideia, ele vai dizer que não, que os personagens do direito internacional público são os estados, as organizações, os órgãos de classe, de entidade, tá? Não a pessoa física em si, tá bom? Então, outra coisa que tem que ter bastante destaque, gente, é que de acordo com o artigo 68, parágrafo 1º da Carta Americana de Direitos Humanos, né, vulgo Pacto de São José da Costa Rica, já falei para vocês que o apelido da carta é essa, né? Os Estados partes comprometem-se a cumprir as decisões emanadas da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Vale dizer que as sentenças da Corte têm caráter vinculante, então o Brasil, país, é obrigado a cumprir a sentença da Corte, tá? Não pode se eximir de forma alguma, inclusive não pode suscitar nem direito interno seu, tá? Por que não pode suscitar um direito interno seu para deixar de cumprir? Porque além da Carta Americana de Direitos Humanos, vulgo Pacto de São José da Costa Rica, tem o chamada Convenção de Viena.
Convenção de Viena é um tratado, é o tratado dos tratados que a gente fala, né? É o tratado que regulamenta a aplicação dos tratados entre os países, tá? Ou em âmbito interno ou entre eles. Então, a Convenção de Viena vai dizer, e o Brasil faz parte, vai dizer que um país não pode deixar de cumprir um tratado invocando disposições internas, tá? Então, a partir do momento em que esse país faz parte, ratifica, manifesta sua vontade em aderir a esse tratado, ele não pode mais deixar de cumprir, tá? Isso aqui, gente, ganhou muita importância e grande relevância, porque a gente teve muitos casos em que as questões de direitos humanos não foram verificadas efetivamente, que não foi investigado, ou deixou de se aplicar pena para os agentes por conta da prescrição. Vejam, quando a gente fala em direitos humanos, eu não falei para vocês que ele é imprescritível lá em cima, nas características? Então, se ele é imprescritível, a gente não pode reconhecer a prescrição quando for uma violação de direitos humanos, tá? Então, assim, um exemplo é o caso da Maria da Penha, tá? As agressões que ela sofreu são violações à integridade física dela. O fato de o Estado brasileiro nunca ter investigado, julgado o marido dela, né, ou feito pouco caso, que foi o que aconteceu, é violação de direitos humanos por parte do Estado daí, tá? Então, uma coisa acaba sendo consequência da outra, tá? Então, isso configura aí violação aos direitos humanos, à integridade física dela, moral dela, tá? Essa situação, essa violação por parte do Estado brasileiro em não investigar, em não punir, é uma violação, e isso sim, esse é o caso, né? É o fato que vai ser levado daí para a Corte Interamericana, tá? Claro, casos como esse nós tivemos N outros, né? Só para citar para vocês aqui, vou comentar de novo, né? O caso do peraí, deixa eu só relembrar aqui que eu sempre confundo, tá? Ximenes Lopes, Escher, Garibaldi versus Brasil, Gomes Lund e outros versus Brasil, são todas situações em que o Estado brasileiro tomou uma posição de inação, não fez nada para investigar o que tinha acontecido com essas pessoas, tá? A maioria delas aí é de violação, de mortes, tá? Então, o fato do Brasil não investigar é a violação, tá? O não investigar o crime em si, tá bom? Outra coisa, gente, que a gente tem que ter em mente aqui, quando a gente fala de direito internacional, é que todo o direito internacional, ele é regido por um princípio basilar, que a gente fala que é o pacta sunt servanda. Vocês vão lembrar da pacta sunt servanda lá do direito civil, quando você só pode se obrigar a fazer alguma coisa, né, um contrato, uma relação negocial, quando você quiser. Então, é a tua disposição de vontade, né, é o teu livre-arbítrio ali aplicado. Então, a gente fala que esse é o princípio da pacta sunt servanda, e ele não pode ser violado, tá? Ele é um princípio fundamental das relações negociais, tá? O direito internacional, por ter origem nessas relações negociais, principalmente mercantilizadas inicialmente, né, de troca de insumos aí, esse princípio ele rege, e ele ainda rege, ainda quando a gente está falando de direito internacional dos direitos humanos, em tratados de direitos humanos. Então, quando o Brasil, sempre vou citar Brasil para ficar mais fácil. Quando o Brasil, ele não é obrigado a ratificar um tratado, ele não é obrigado a fazer parte de um tratado, porém, a partir do momento em que ele manifesta a sua vontade, a pacta sunt servanda, de fazer parte daquele tratado, de ratificar aquele tratado, então ele não mais pode o violar, tá? Isso é a boa-fé internacional aí, é o que dispõe o artigo 27 da Convenção de Viena, tá? Então, é essa a ideia aí, de que ele não pode, inclusive, suscitar direito interno para deixar de cumprir um tratado, tá bom? O que mais? Deixa eu dar uma olhada aqui.
A jurisdição, então, a aceitação da jurisdição de uma corte internacional é a mesma ideia, gente. Ela é facultativa, mas uma vez reconhecida formalmente a competência de tal organismo, o Estado se obriga a implementar suas decisões, sob pena de responsabilidade internacional. Então, assim, você viola um direito de um indivíduo. Aí você tem uma decisão condenatória em face dessa violação, né? Por conta dessa violação, o Estado recebe essa decisão condenatória e ele não cumpre, tá? Então, o Estado, além de tudo, não cumpre essa decisão. Isso também configura uma violação, tá? Uma violação daí ao tratado. Essa violação, gente, ela é punível, tá? Ela é punível aí pela própria corte ou por outros estados que efetivamente impõem daí retaliações ao Brasil, tá? Você entra ali para um rol de como se fosse uma má fama dos países violadores de direitos humanos. Claro, o Brasil já tá nessa má fama, né? E daí, ali tem países, outros que nem a Suíça, a Bélgica, que eles não praticam acordos comerciais com o Brasil, dependendo da situação. Por quê? Porque nós somos violadores de direitos humanos. Veja só que interessante. Outro exemplo aí o Brasil é o inverso, né? Aí o Brasil dá show quando a gente tá falando de direito ambiental, ou dava, né? Mas a gente não faz acordos comerciais com países que violam o meio ambiente, tá? Então essa é uma das características aí de que tipo de sanção né? Não é a guerra, né? A guerra, gente, é o último é o último recurso do direito internacional, tá? A guerra é quando nada mais funcionou. Antes disso, a gente tem aí a retaliação, a retorção, os embargos econômicos, tá? Tem uma série de punições que são usadas antes do que a própria guerra, tá? A guerra realmente é quando nada mais surtiu efeito naquela economia, tá? E aí, gente, os embargos econômicos são gravíssimos, né? A gente pode ver aí até o que aconteceu na Venezuela, né? A Venezuela, basicamente, ela ruiu por conta do tipo de governo que o Maduro estava levando, ainda que ele tenha sido supostamente democraticamente eleito, né? Aí tinha indícios de fraude na eleição dele. E ele instituiu um governo comunista, praticamente, né? Então, por conta disso, os estados democráticos começaram a impor embargos econômicos a ele. Não compra mais nada da Venezuela e não fornece mais nada. Então, aquele regime político está fadado ao fracasso. Tá? Então essa é a forma com que é encontrada pelos países aí de desestimular tanto a prática de algumas infrações internacionais, assim como, né, quando você quer que algum regime aí não vá para frente, é isso que os outros estados fazem, tá? Então Cuba tem embargos econômicos americanos, foram tirados alguns embargos pelo Obama, não foram recolocados pelo Trump, mas tem N embargos econômicos, né? Então os Estados Unidos não compram nada de Cuba, não vendem nada para Cuba. O Brasil hoje tem embargos econômicos com Cuba, né? O Brasil não fornece nada para eles, né? Até mesmo por conta do posicionamento do Bolsonaro, o que não acontecia no posicionamento da Dilma e do Lula, né, que eles têm um viés socialista, né, então de esquerda, então isso acaba aproximando as ideologias políticas ali, tá? Então, como uma das formas que os países encontram para boicotar essas ideologias políticas é a forma de embargo econômico. Também utilizada para sancionar um país violador de direitos humanos ou de direitos ambientais. Lembrando que hoje direitos ambientais compõem a quinta geração dos direitos humanos, tá, gente? Então, porque é a forma com que eu quero o meu país, né? É o direito humano aí de erga omnes para todo mundo, né? Tá bom? Então, eu acho que a princípio a gente pode finalizar aqui, tá? Aí tem, eu vou passar, já comento com vocês ali um outro ponto importante do artigo 27 e as consequências que a interpretação do artigo 27 gerou aqui no âmbito interno do nosso país e um caso específico, um caso concreto, tá? Então eu já passo para vocês também. Falou?